E não é fácil convencer no primeiro momento um trabalhador querer participar da cooperativa, porque ele não acredita, Luísa, ele quer receber a indenização dele. E é um trabalho para você tentar mostrar que se ele acreditar, se ele não receber a indenização e ele apostar na cooperativa, ele pode ganhar mais. É muito difícil, mas nós fizemos algumas e depois de muito tempo elas estão dando certo. Inclusive a gente fazendo com que o BNDES financiasse essas cooperativas no início. Como as cooperativas dos catadores de materiais recicláveis aqui. Eu era presidente, eu fui com eles no BNDES e pela primeira vez houve um empréstimo de 200 milhões para que as cooperativas pudessem funcionar, se modernizar, produzir e vender. Ou seja, porque se a gente não acreditar nisso, não dá certo. Porque muitas vezes o governo tem muita facilidade de acreditar num discurso do empresário que quer R$1 bilhão. Mas ele tem muita dificuldade de acreditar num conjunto de trabalhadores que está pedindo 50 centavos. Tem muita dificuldade. Eu sei o sucesso das cooperativas na construção da casa, da Minha Casa Minha Vida. A gente no começo tinha dúvida. Tinha muito burocrata que tinha dúvida. E quando a gente fez com que o dinheiro chegasse no campo para a construção de casa, chegasse para que as pessoas pudessem se organizar e elas mesmas construir a casa, eu já fui visitar apartamento construído por movimentos e cooperativas maior e melhor do que as casas construídas pelos empresários. Então nós temos que acreditar em outras formas de organização. E o Estado tem que estar pronto para criar as condições para que essas coisas dêem certo, porque senão a gente não vai gerar emprego para ocupar essa imensa maioria de jovens que se formam, que estudam e que depois querem entrar no mercado de trabalho e não têm oportunidade. Então hoje nós temos jovens que não trabalham e não estudam, porque não tem emprego e porque o Estado não cria condições de fazer com que essas pessoas tenham acesso a ser empreendedor, a ser cooperativado, para que a gente possa criar, sabe, possibilidade de emprego. Então essa é uma coisa que vocês podem ficar certo que a gente vai jogar pesado para que a gente possa ajudar o povo a ser mais feliz, o povo a ser criativo e o povo a criar as suas formas de trabalhar. Eu lembro, Alckmin, teve um período no meu governo que a gente tinha que emprestar dinheiro para que as cooperativas populares pudessem emprestar dinheiro, sabe, para as pessoas. E eu lembro, o companheiro Lessa já não está mais entre nós, mas eu lembro que o Lessa não queria emprestar dinheiro a 1% para as cooperativas emprestar a 2% a 3%. Ele não queria, ele achava que ele não ia dar dinheiro do BNDES para que as nossas cooperativas ganhassem, cobrassem mais caro do que o BNDES. E eu dizia, Lessa, na verdade as cooperativas não estão criando mais caro, cobrando mais caro, porque quando você financia um crédito para uma empresa através de um banco, você paga 3% ou 4% para o banco poder administrar aquele empréstimo. Então, se você pode pagar para o banco, vamos pagar para nossas cooperativas administrar de outras formas, através das nossas prefeituras. Nós ainda não conseguimos convencer os prefeitos deste país priorizar os acordos para a reciclagem junto aos nossos companheiros catadores, junto ao movimento dos catadores. Nós não conseguimos, porque às vezes o empresário só está fazendo a coleta e está ganhando, ao invés da gente repartir com as pessoas. Então eu estou dizendo para vocês que vocês se preparem, não apenas para ganhar as eleições, mas para a gente mudar o jeito das coisas que a gente vinha fazendo, porque vai ser necessário fazer diferente, vai ser necessário fazer melhor e vai ser necessário fazer mais. Esse é o desafio do Lula? Não. Esse é o desafio do Alckmin? Não. Esse é o desafio de vocês, porque vocês sabem, se o povo não cobrar, o governo tende a se acomodar. Então é preciso cobrar, cobrar e cobrar para que a gente possa fazer.
Eu não posso ficar no encontro de cooperativas dizendo quais os ministérios que eu vou criar. Né? Eu já fui a Manaus e já falei que eu ia criar o Ministério dos Povos Originários, que é uma coisa merecida que a gente tenha os povos originários que possam representar os nossos indígenas, que possa representar os nossos quilombos, que pode ser representado pelos originários ou pelo da igualdade racial. Eu já falei que as mulheres vão ter um ministério, sabe, com mais força de ministério mesmo, porque não basta a gente falar. Não basta a gente falar que a mulher é a maioria, 53% da população é mulher. Sabe que a mulher é tão inteligente, já está na Constituição que a mulher tem que ganhar igual ao homem, e ela nunca ganha igual ao homem, porque ainda não foi regulamentado. Então nós vamos sair do discurso teórico para tentar colocar em prática essas coisas. Todo mundo sabe que o MDA vai votar, talvez melhor do que ele era. Todo mundo sabe que nós vamos ter um Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós vamos ter Ministério da Pequena e Média Empresa, nós vamos ter que criar aquelas coisas que custam muito barato e que funcionam muito, porque trata da especificidade. Eu fui dirigente sindical e eu sei quando você negocia com uma empresa de 30 mil trabalhadores e na mesma categoria tem uma empresa de 20 trabalhadores, aquela que tem 30 mil, ela quer nivelar por baixo os acordos, dizendo que a fraca não pode pagar. Quando você cria o Ministério da Indústria e Comércio para lidar com as grandes empresas e você não cria nada para lidar com as pequenas empresas, com os empreendedores, você deixa uma parte das pessoas que trabalham na economia de mãos abanando. É por isso que a Dilma tinha proposto e criou o Ministério da Microempresa. É preciso ter alguém que represente a sociedade na sua totalidade. Nós vamos recuperar o Ministério da Cultura e vamos criar comitê cultural em cada capital desse país. Porque se passou a ideia que a cultura só gasta. Que a cultura só gasta quando, na verdade, a cultura é uma indústria poderosa de gerar recursos para o país e para os artistas. Então, é preciso inverter um pouco a lógica. Até agora, só se falava o seguinte: não posso fazer tal coisa porque custa muito, não posso fazer tal coisa porque custa demais, não posso fazer tal coisa. Nós precisamos começar a nos perguntar quanto custou a gente não fazer as coisas há tempos atrás. Quanto custou a gente não ter alfabetizado o Brasil na década de 50? Quanto custou não ter feito a reforma agrária na década de 50? Quanto custou, sabe, a gente não ter feito uma política de industrialização mais forte quando o mundo fez? Então o Brasil está sempre atrás. A independência foi por último, a escravidão foi por último, o voto da mulher foi por último e o desenvolvimento é por último. Como é que pode um país de 215 milhões de habitantes, um país que tem coisas extraordinárias, sabe, como é que pode esse país ser pobre e ter 33 milhões de pessoas passando fome? Como é que pode a gente ainda no século XXI achar que tem que desmatar o Pantanal, queimar o Pantanal, desmatar a Amazônia, queimar a Amazônia para crescer a agricultura? Não é necessário derrubar uma única árvore, é necessário a gente ter responsabilidade, porque a questão climática vai ganhar um peso no nosso governo. A questão climática, ela vai exigir que toda vez que você pense em economia, em geração de emprego, em crescimento econômico, você pense na questão climática. Porque se você não pensar, você está contribuindo para destruir o ambiente que você vive. E eu quero dizer para vocês que o que a gente tem que fazer é fazer investimento. Investimento para que a ciência possa estudar com muita força a riqueza da biodiversidade da Amazônia, para saber o que a gente pode fazer com essa riqueza em benefício de quase 30 milhões que moram lá. E o que eu quero dizer para vocês é que vocês se preparem. Porque não pensem que vocês vão apenas fazer pauta de reivindicação e vão me entregar, não. Você sabe que esse país hoje está pior do que estava em 2003. Vocês sabem o que aconteceu. É como se tivesse passado uma praga de gafanhoto e destruído tudo que a gente tinha construído na área social. Significa que a gente vai ter que reconstruir tudo.
inclusive estabelecer uma nova relação entre as instituições brasileiras, recuperar a relação entre os estados, municípios e o governo federal, porque foi tudo desmontado. Nós tínhamos as crianças pobres já com um problema educacional muito sério. Depois da pandemia, as crianças mais pobres voltaram mais atrasadas para a escola do que estavam. Como é que a gente vai fazer para fazer com que essas crianças recuperem o tempo da pandemia e possam voltar a aprender com rapidez? Se o Estado não entrar, não vai acontecer. Se o Estado não entrar, as coisas não vão acontecer. Por isso, companheiros e companheiras cooperadas, companheiros da economia solidária, companheiros da economia criativa, companheiros que querem encontrar um outro jeito de trabalhar e de viver, estejam certos. Eu e o Alckmin não seremos apenas governo. Nós queremos ser uma oportunidade para vocês ajudarem a gente fazer as coisas diferentes, as coisas melhores e as coisas mais importantes para esse país. E vocês percebem, que se eu não acreditasse nisso, João Pedro, eu não estaria como candidato. Se eu não acreditasse que é possível, mesmo com a situação difícil, fazer mais e melhor, eu não estaria nessa. Eu preferia ficar, estou casadinho de novo, apenas 3 meses de casado, eu preferia ficar numa lua de mel mais longa. Não, mas eu falei para vocês, eu quero pegar a fotografia da Luísa Erundina. Luísa, eu digo todo dia, quando a gente tem uma causa, a gente não fica velho. Não é a idade que faz a gente ficar velho, é a falta de uma causa. Quando você tem uma causa e que você levanta todo dia compromissado com aquela causa, eu digo, eu tenho uma causa. Uma causa é devolver ao povo brasileiro a democracia, o direito de comer 3 vezes ao dia, o direito de trabalhar e o direito de produzir alimento para nós e para o mundo. Não é possível que esse país tenha retrocedido tanto. Não é possível esse país pegando osso na fila do açougue, pegando carcaça de frango. Não é possível que a capacidade de produção que o povo brasileiro tem. Então, companheiros e companheiras, acreditem numa coisa. Nós vamos recuperar esse país. Esse país vai voltar a ser respeitado no mundo, esse país vai ser respeitado na América do Sul, esse país vai voltar a ser respeitado pelos Estados Unidos, esse partido vai voltar a ser respeitado pela China, esse país não tem contencioso internacional, e nós queremos dizer que as coisas vão funcionar. Inclusive, nós estamos criando o Ministério da Segurança. Sabe por quê? Porque a gente vai ter que controlar corretamente o narcotráfico, a gente vai ter que controlar o tráfico de armas, a gente vai ter que controlar quase 17 milhões de fronteira seca e quase 8 milhões de fronteira marítima, além de controlar o nosso terreno. E aí, possivelmente, a gente vai ocupar as nossas Forças Armadas com coisas mais dignas, com coisa mais séria e com coisa mais necessária ao povo brasileiro. Esse país vai voltar a ser dirigido por pessoas que têm competência para dirigir esse país. Por isso, meus companheiros de cooperativa, quero dizer para vocês que foi um dia rico. Vocês entregaram a pauta de reivindicação de vocês para nós. O Aloysio Mercadante já tinha recebido. O Aloysio Mercadante, muitas das coisas que vocês colocaram aqui já estão no programa de governo. Mas é importante lembrar que não basta estar no programa de governo e não basta só a gente ganhar as eleições. É preciso a gente eleger muitas deputadas e muitos deputados do nosso time para a gente poder mudar as coisas no Congresso Nacional. Porque se tudo que a gente tiver que mudar, a gente tiver que fazer uma lei, nós precisamos construir uma maioria no Congresso Nacional. Então você veja a responsabilidade que vocês têm. E só falta 18 dias. Só falta 18 dias. Nós temos quase 20% da população que na pesquisa diz que vão se abster.
Tem pessoas que falam, eu não vou votar, eu não ligo para voto, não tem importância. Ora, o cara que não vota significa que ele depois não tem direito de reclamar. Então, nós precisamos, nesses 18 dias, quem gosta muito de telefone celular, quem fica agarrado o dia inteiro no celular, quem fica usando o Zap, fazendo Twitter, quem fica no TikTok, no TokTok, quem fica, sabe, é utilizar essa ferramenta para a gente conversar com as pessoas indecisas desse país e para a gente mostrar a responsabilidade de mudar esse país. São só 18 dias. E nós temos que enfrentar a maior máquina de mentira que já aconteceu nesse país. Vocês viram o que aconteceu em 2018 com o Haddad. E eles estão preparando a máquina de mentira outra vez, porque eles não têm verdade para contar. Então é importante a gente ficar atento. É preciso a gente saber entender o que é fake news, o que é verdade, o que é mentira, para a gente não deixar passar. É um trabalho de militância, gente. Ele tem robô, nós não queremos robô, nós temos gente, nós temos homens e mulheres. Nós não somos algoritmos, nós somos humanos. Nós temos sentimento, nós temos solidariedade, nós temos fraternidade. É esse amor que a gente tem que passar, que o robô deles não passam. Então, companheiros e companheiras, não pensem que a responsabilidade é só minha e do Alckmin, que é só dos deputados. Cada cidadão ou cidadã brasileira vai ter que assumir a responsabilidade para a gente dizer qual é o Brasil que a gente quer. Vocês querem voltar a sorrir outra vez? Vocês querem voltar a trabalhar? Vocês querem voltar a estudar? Vocês querem voltar a almoçar, jantar e tomar café todo santo dia? Esse país já foi construído, ele foi destruído. E nós temos que construir outra vez. E só podemos construir com a participação de vocês. Por isso, companheiros, até o dia 2 de outubro, se Deus quiser. Até o dia 2 de outubro. Sabe? Antes, eu queria fazer um agradecimento a esses companheiros que ficam traduzindo aqui para as pessoas surdas. Às vezes a gente não dá importância, mas eu quero te dizer que você está sendo Lula falando para os surdos, então eu tenho que te agradecer. E você também de Macacão que está aí, sabe, um abraço e obrigado pelo trabalho de vocês. Tá? Gente, um abraço, um beijo e agora só vamos nos ver no dia 2 de outubro. Quem sabe às 7 horas da noite. Ou seja, vai ser, imagina que a gente vai escolher, é o dia de rir ou de chorar. Eu, como sou chorão, eu vou rir e vou chorar de alegria ao mesmo tempo, porque vocês vão ganhar a eleição no dia 2. Um abraço, gente, e até o próximo encontro.